Bom, esta manhã nós vamos estudar um pouco sobre o processo de absorção e assimilação do alimento. Vamos estudar um pouco de fisiologia. Todos conhecem esse sistema? Sistema digestivo ou digestório, né? Como é chamado hoje. Nós vemos aqui o tubo digestivo, que vai da boca, né? Passando pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e, finalmente, o ânus como fim desse tubo digestivo. Claro, nós ingerimos o alimento pela boca, depois esse alimento passa para a faringe, para o esôfago, vai seguindo o seu trajeto e, finalmente, cai no estômago. Aqui no estômago nós temos um ácido poderosíssimo, chamado ácido hidroclorídrico, né? Esse ácido é quem desnatura as proteínas e as prepara para a digestão no estômago. Assim como também transforma todo o alimento que nós comemos numa massa pastosa, para que daqui ela vá para o duodeno, que é a primeira parte do nosso intestino delgado. No intestino delgado é onde de fato acontece a absorção dos alimentos. Acontece também a digestão das gorduras, né, que são os óleos, a lecitina, o colesterol, e também a digestão dos carboidratos, as massas, os pães, as batatas. Então, todos acontecem na porção do intestino delgado. Bom, em termos de digestão, nós dizemos que o alimento, enquanto ele está nesse tubo digestivo, mas não foi assimilado pelas paredes do intestino delgado, nós dizemos que esse alimento ainda está fora do nosso corpo. Ele só passa a estar dentro do nosso corpo quando as paredes do nosso intestino delgado, as suas vilosidades, absorvem esse alimento e eles entram na nossa corrente sanguínea. Agora, eles são parte do nosso corpo. Mas o nosso corpo não consegue absorver um grão de feijão, né? Esse feijão precisa ser quebrado em pedaços menores. Precisa, quando chegar ao estômago, ser preparado pelo ácido hidroclorídrico para que as enzimas digestivas de proteínas venham a digeri-las. Então, essa proteína contida no feijão é quebrada e agora nós temos os seus tijolinhos construtores chamados aminoácidos. Então, nós transformamos o feijão em letrinhas. Aqui está o nosso feijão. Nós transformamos em meras letrinhas. Essas letrinhas agora o organismo pode absorver. São chamados de aminoácidos. Também nós temos aqui os carboidratos, né? As frutas e alguns vegetais. No bolo, que é claro, é feito sem ovos, sem leite, sem manteiga, né? É um bolo vegetariano, é estritamente vegetariano. Amém por isso? Mas rico também em carboidratos e que precisa ser digerido porque o meu intestino não consegue absorver um pedaço de bolo desse tamanho, né? Então, ele precisa ser digerido, quebrado em pedaços menores. Nós também vemos aí todas as outras fontes de carboidrato, o macarrão, o mel, os pães, as frutas. Então, todos eles precisam ser quebrados em moléculas menores, estão aí mais letrinhas, né? Essa é uma molécula de amido, que compõe as batatas, os inhames, a batata doce. São essas letrinhas aí que nós chamamos as moléculas de amido. E aí a molécula de glicose, que também, no final das contas, todo o amido e toda a frutose, toda a sacarose é transformada pelo nosso corpo em moléculas de glicose. Então, nós estamos vendo aí o que é que o organismo é capaz de absorver, pequenas partículas somente. Nós temos aí o nosso famoso e gostoso açaí. Açaí é uma fonte muito rica de gorduras, de lipídios. Nós também temos nosso delicioso pinhão, uma noz muito gostosa, também rica em gorduras boas para o nosso organismo.
Nós também temos as nozes, as amêndoas, as castanhas, ipará, de caju, todas elas ricas em lipídios, em gorduras, são as oleaginosas, que também precisam ser quebradas em pedacinhos menores para serem absorvidas pelo nosso corpo. Então, elas são quebradas em ácidos que nós chamamos ácidos graxos ou ácidos gordurosos. Só dessa forma que o nosso organismo pode absorver. Está aí uma moléculazinha de ômega 3, de ômega 6 e de outros ácidos graxos ou ácidos gordurosos que fazem bem ao nosso organismo. Então, quando o feijão foi digerido, ele foi transformado em proteínas, foi transformado de proteínas em aminoácidos, né? Os carboidratos foram transformados em glicose, amido em glicose depois, assim como os lipídios foram transformados em ácidos graxos. Agora o organismo precisa colocar todo esse material junto novamente para formar novos compostos. Então esses aminoácidos dentro do corpo vão ser colocados juntos novamente para formar novas proteínas. E aí é que entra o processo de assimilação. Esse é o último processo no processo digestivo que nós temos, que é realizado pelo nosso organismo. É o processo de assimilação, quando o alimento agora já faz parte do nosso corpo. Ele já foi absorvido pelas paredes intestinais e agora ele está dentro do nosso corpo. Ele é nosso. Então o organismo pode agora transformar essas substâncias absorvidas em formas quimicamente diferentes. Isso é assimilar. Então vamos lá. Assimilar é transformar substâncias absorvidas em formas quimicamente diferentes. Esse processo é importante para que nós entendamos o raciocínio que nós vamos precisar fazer mais à frente. Transformar. Assimilar é transformar. Nós vemos aí como é que a transformação acontece dentro do nosso organismo. Esse é um processo de construção de proteínas. Dentro da nossa célula, nós temos mecanismos projetados pelo nosso Deus para colocar todos aqueles aminoácidos, todas aquelas letrinhas juntas novamente para formar novas proteínas. Isso acontece de uma forma magnífica. É uma coisa, de fato, assombrosa, como o salmista diz, né? Muito bem planejado, muito bem projetado. E que vai funcionar perfeitamente bem se nós dermos condições ao nosso organismo de que ele funcione perfeitamente bem. Aí nós temos uma molécula de insulina. Todos, creio, já ouviram falar em insulina. Insulina é um hormônio muito importante no metabolismo da glicose, né? Então, nós não ingerimos insulina. Nós ingerimos proteínas que vão fornecer aminoácidos para as nossas células, as células do pâncreas, produzirem insulina. Nós nem poderíamos ingerir insulina, porque ela seria neutralizada dentro do nosso próprio estômago, né? Então, essa aí é uma forma quimicamente diferente que o nosso corpo assimilou a partir de aminoácidos das proteínas que eu ingeri. Os irmãos estão entendendo até agora? Ok. Está aí a molécula química, a fórmula química da insulina. Não é uma coisa tão pequenininha. Nós estamos vendo aí várias letrinhas que o nosso organismo competentemente é capaz de produzir. As células do nosso pâncreas. Aí nós estamos vendo a hemoglobina, que é parte dos nossos glóbulos vermelhos do nosso sangue. Nós também não ingerimos hemoglobina, mas o nosso corpo é capaz de produzir a partir dos aminoácidos das proteínas que nós ingerimos. Aqui está a molécula de glicogênio. Os irmãos estão vendo aí várias moléculas de glicose. São várias moléculas de glicose encadeadas, né, ligadas umas às outras. E essa glicose veio de onde? Dos carboidratos que nós comemos, do bolo,
do pão, do macarrão, da batata doce. Exatamente, nosso organismo quebrou até ficar resumido em moléculas pequenininhas, como essa de glicose. Então, essa glicose agora cai na nossa corrente sanguínea e leva energia para mais de 100 trilhões de células do nosso corpo, principalmente para as células do nosso cérebro, que se alimentam quase que exclusivamente de glicose. Então, o que sobrou, o que o nosso organismo não precisou usar, o corpo agora transforma numa molécula maior chamada glicogênio, que é armazenada nos músculos e no fígado. Para quê? Para na hora que nosso organismo precisar, essa molécula de glicogênio ser quebrada novamente e liberar a glicose para a nossa corrente sanguínea. Eu não sei os irmãos, mas toda vez que eu estudo sobre fisiologia, eu fico deslumbrada. Para mim é um processo maravilhoso que teoria evolucionista nenhuma consegue explicar e consegue reproduzir. Nós temos aqui também os quilomicrons, são derivados também das várias, dos triglicerídeos, dos vários lipídios que nós comemos. Eles são transformados depois dentro do nosso organismo em quilomicrons e em moléculas de colesterol, que o nosso próprio corpo produz. E esses quilomicrons e colesterol também circulam no nosso sangue para fornecer energia para o nosso organismo e para comporem a membrana de nossas células. Então, tudo isso é processado dentro do nosso organismo. Tudo é transformado, o alimento que nós comemos é transformado nessas pequenas moléculas que vão alimentar o nosso corpo. Isso é o processo de assimilação. Assimilação, portanto, irmãos, significa a conversão ou a transformação de partículas de alimentos em novos compostos ativos. Porque se nós simplesmente pegarmos um aminoácido ou uma molécula de glicose sozinha, isolada, elas não são compostos ativos. Nosso organismo precisa exercer um papel e transformar esses alimentos em novos compostos ativos. Assimilar, ou assimilação, também a ciência chama de metabolismo construtivo. É importante essa terminologia também para que nós entendamos o raciocínio mais à frente. Mas assimilar é construir, acima de tudo. Transformar algo em algo novo, converter uma substância em outra, construir uma substância a partir de outras. Eu agora gostaria de fazer um paralelo entre o que acontece no interior de nossas células, nesse plano fisiológico, esse plano orgânico que nós acabamos de estudar, com o metabolismo construtivo que acontece no âmago de nosso ser. O metabolismo que acontece no plano espiritual. A assimilação do fruto do espírito, eu entendo que acontece da mesma forma como acontece no plano fisiológico. Vejamos o que Paulo nos diz, José leu no início, Gálatas 5, versículos 22 a 25. Paulo nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há o quê? Não há lei. Então, não há lei contra o fruto do Espírito. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nesses versos, eu creio, Paulo nos conclama a que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se eu vivo no Espírito e se eu ando no Espírito, por conseguinte, eu também manifesto as obras do Espírito. Para viver, andar e manifestar as obras do Espírito, ou manifestar o fruto do Espírito, nós precisamos, assim como nós precisamos
no processo fisiológico dos alimentos, nós também precisamos de uma matéria-prima. Uma matéria-prima da qual nós possamos produzir ou manifestar o fruto do Espírito. E que matéria-prima é essa? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a matéria-prima que nós precisamos assimilar. E como nós vamos saber se nós assimilamos essa matéria-prima? Porque todos aqui estão expostos ao Evangelho de Jesus Cristo. Todos. Mas como nós vamos saber se nós realmente estamos manifestando o fruto do Espírito? Como vamos saber se realmente assimilamos essa matéria-prima? Essa matéria-prima que é o único e verdadeiro Evangelho. O único Evangelho que tem o poder restaurador. O único Evangelho que tem o poder de restaurar o homem à imagem e semelhança do nosso Deus. Eu creio que a forma como nós manifestamos, sabemos se manifestamos os frutos do Espírito, são as mudanças no nosso comportamento, na nossa conduta, nas nossas atitudes. Essas mudanças, esses frutos, esses são os novos compostos. São os compostos que espiritualmente foram assimilados a partir da matéria-prima, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles é que mostrarão se houve ou que houve, de fato, a assimilação do caráter de Cristo e de seu Evangelho. E como no organismo, nós sabemos que o organismo humano, às vezes, ele pode padecer de deficiências nutricionais. Seja por uma má absorção, seja por uma má digestão. E por isso não ocorre a assimilação dos nutrientes que estão presentes no alimento. Eu acredito que dessa mesma forma, como nós podemos padecer de deficiências nutricionais, nós também podemos padecer da falta da alimentação do alimento espiritual. A fim de ilustrar melhor esse paralelo que nós estamos fazendo entre o alimento material e o alimento espiritual, eu gostaria agora de parafrasear alguns trechos do Espírito de Profecia citados no livro Parábolas de Jesus, quando a senhora White nos fala da parábola das 10 virgens, baseada em Mateus 25. A senhora White nos diz, nós sabemos que há 10 virgens na parábola, e 5 delas são chamadas de virgens tolas, ou virgens loucas, ou nécias. E a senhora White nos diz que essas virgens tolas, elas não eram hipócritas. Se elas não eram hipócritas, elas eram, portanto, sinceras naquilo que acreditavam. E ela diz que Jesus contou aos discípulos aquela parábola quando ele presenciava um grupo de virgens que aguardavam o esposo num casamento típico de sua época. E essa parábola ele a contou para ilustrar, pela experiência daquelas virgens, a experiência da igreja que viveria quando? Justamente antes de sua segunda vinda. Creio que nós estamos inseridos nesse contexto. Os 2 grupos de vigias, ou seja, os 2 grupos das 10 virgens, 5 prudentes, 5 tolas, representam as 2 classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura, assim como nós professamos. As lâmpadas representam a palavra de Deus e o óleo da parábola é símbolo do Espírito Santo. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimentos das Escrituras. Então, irmãos, nós estamos vendo aí que todas as 10 virgens e as igrejas de hoje, a igreja de Cristo,
que está se preparando para aguardando a sua segunda vinda, todas elas têm conhecimento de quê? Das Escrituras. Todas elas têm acesso à matéria-prima, à matéria bruta, para assimilar os novos compostos, para assimilar os novos frutos e manifestar o fruto do Espírito. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Se ela fazendo o paralelo entre as 10 virgens e a igreja de hoje. Como na parábola, porém, assim agora. Há um tempo de espera, a fé é provada, mas quando Jesus chegar, muitos não estarão preparados. Pois não tem o quê? Óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas. Estão destituídos do Espírito Santo. Quem é que faz a diferença entre as duas virgens? Entre os dois grupos de virgens? O Espírito Santo. Se estão destituídos, assim como as virgens, a igreja de hoje, se estamos destituídos do Espírito Santo, irmãos, estamos também destituídos de quê? De seu fruto. E um só é o fruto do Espírito, nós sabemos, como lemos lá em Gálatas, o amor. O amor é o fruto do Espírito que se manifesta de várias formas, como Paulo nos disse lá em Gálatas, em longanimidade, benignidade, fidelidade, cortesia, abnegação. Essas são as várias manifestações do fruto do Espírito. Assim como faz o alimento, que é transformado em hormônios, em enzimas, em novos tecidos, em formas quimicamente diferentes. Assim também o Evangelho de Cristo, sob a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, deveria fazer com que nós manifestássemos formas quimicamente diferentes, ou formas espiritualmente diferentes. Se o Espírito de Deus, ela continua no mesmo livro, no mesmo capítulo, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia. Mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no íntimo, o caráter não será transformado. Se o Espírito de Deus, sem o Espírito de Deus, irmãos, nada vale ter o conhecimento da palavra. De nada vale ter as lâmpadas. De nada vale ter a palavra de Deus. Nós podemos estar familiarizados com os mandamentos e as promessas da Bíblia, como a senhora White nos diz, mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no nosso íntimo, no nosso ser, o nosso caráter não será transformado. O Espírito Santo, nós vimos, é o que faz a diferença. É Ele que faz essa obra de introduzir a verdade no nosso ser, para que essa verdade, esse evangelho, seja parte de nós mesmos. O Espírito Santo, nós poderíamos dizer, é o agente que metaboliza esse alimento. Assim como também nós precisamos de agentes dentro do nosso corpo que transforme esse alimento, que quebre esse alimento em moléculas menores e depois transforme essas moléculas menores em compostos quimicamente novos, em hormônios, em enzimas, em neurotransmissores. Assim também nós precisamos do Espírito Santo para fazer essa obra em nós. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com a obra superficial. Então nós vemos, irmãos, que nós temos uma parte a executar nesse processo de assimilação. O que é que a senhora White nos diz? Que o Espírito só trabalha no coração do homem
de acordo com o seu desejo e com o seu consentimento. E aí, com o nosso desejo, com o nosso consentimento, então será implantada uma nova natureza. Mas a classe representada pelas virgens nécias, pelas virgens tolas, contentou-se com a obra superficial. Essa obra superficial se entende como viver no espaço. Esse que eu estou falando. Olha, a quebra do alimento em novas substâncias, para que nós formemos novos compostos no nosso organismo. Nós podemos comparar com o que Paulo nos diz em suas cartas, a natureza do velho homem ser transformada para um novo homem. Assim como a assimilação do alimento acontece em nível celular, não bastando somente que ele seja introduzido em nossa boca, mas faça seu caminho até o intestino delgado e seja absorvido por aquelas paredes tão delicadas dentro do nosso corpo e dê origem àquelas novas substâncias. A verdade do Evangelho, esse Evangelho que nos liberta e que nos restaura, ele não basta ser somente absorvido pelo intelecto, a ponto de causar impressões em nosso cérebro, de forma que eu possa explicar qualquer profecia, qualquer tempo profético, até explicar o plano da salvação. E poder ainda não estar vivendo esse plano da salvação em minha vida. A verdade precisa, assim como os produtos assimilados pelo nosso corpo, a verdade do Evangelho precisa fazer parte do nosso ser. Precisa estar incrustada no nosso âmago, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. As virgens tolas tinham entendimento. Elas tinham a compreensão intelectual. Elas eram intelectualmente sinceras. Mas o Evangelho não era parte de seu ser. E por que o Evangelho não era parte de seu ser? Porque elas não tiveram o desejo, elas não consentiram que o Espírito Santo fizesse a sua obra. Elas não tinham em seu ser a manifestação do poder restaurador do Evangelho de Cristo. É como conhecer a reforma de saúde, e muitos conhecem, eu creio que todos aqui conhecem, e compreendê-la de uma forma intelectual, e ainda assim não segui-la, simplesmente porque não a tem em seu ser. E eu sei que muitos aí pelo mundo, embora não conhecendo a reforma de saúde como nós a conhecemos, a seguem por outros motivos, que não os de glorificar o nome de Deus. Mas aqueles que seguem, mesmo dentro de nossa igreja, que seguem a mensagem de saúde só pelo intelectual, só porque a compreenderam intelectualmente, não veem a verdadeira ligação que existe entre ela e a espiritualidade. Porque só a compreendem intelectualmente. Da mesma forma, irmãos, qualquer verdade do Evangelho de Jesus Cristo pode ser compreendido só intelectualmente. Não é introjetado em nosso ser. Nós não compreendemos a verdadeira razão, às vezes, de adotar a reforma de saúde, apesar de todo o conhecimento médico e todo o conhecimento de nutrição que nós temos hoje. Às vezes, ainda não seguimos todos os princípios e todas as regras como elas devem ser seguidas, porque simplesmente não abraçamos a mensagem. Nós não a amamos. Não percebemos o verdadeiro cerne da questão. E por isso não conseguimos assimilar os frutos poderosos e restauradores dessa mensagem.
E aí eu pergunto aos irmãos, por que então que alguns, assim como as virgens loucas, não tiveram seu caráter transformado, não têm seu caráter transformado? Afinal de contas, as virgens, todas elas, assim como nós hoje em dia, estamos expostos à mesma matéria-prima. Na medicina costuma-se dizer que não existe doença, mas existe o doente, né? E os médicos falam isso porque a doença manifesta-se de formas diferentes nos diferentes pacientes. Assim também com o alimento. Que em princípio, creio que todos nós temos os mesmos órgãos digestivos. Todos nós temos boca, estômago, fígado, pâncreas, intestinos. Então, em princípio, esse alimento deveria fazer o mesmo caminho em todas as pessoas, até sua assimilação pela corrente sanguínea. Mas dentro do nosso organismo, com os mesmos órgãos digestivos, comuns a todos os seres humanos, nós ainda podemos assimilar o alimento material de forma diferente. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós danificamos o nosso organismo. Quem estava aqui no início da manhã, viu que o nosso querido aluno Silverino deu o testemunho dele, e ele falou que em 2 anos de vida, ele conseguiu destruir tudo aquilo que ele tinha construído em 22 anos. Todo o novo estilo de vida que ele adotou, um estilo de vida secular, foi capaz de fazer um tremendo estrago no seu trato gastrointestinal. Para os que não estavam aqui, ele chegou à nossa escola com gastrite e úlcera. E isso, com certeza, o impedia de assimilar, de absorver e assimilar os compostos, o material do seu alimento de forma eficiente. Assim também, nós temos encontrado aí afora muitas pessoas com o organismo danificado e que são incapazes, não porque não tenham colocado alimento dentro do seu corpo, elas recebem o alimento, mas seu organismo é incapaz de assimilar o alimento de forma eficiente. Assim também, irmãos, acontece no plano espiritual. Todos nós estamos aqui expostos ao mesmo evangelho. Assim como as 10 virgens estavam expostas à mesma luz. E mesmo assim, elas manifestaram frutos diferentes. E respondendo àquela pergunta que eu fiz no início, por quê? Por que as virgens manifestaram frutos diferentes? Vamos ver o que o Espírito de Profecia nos diz. Porque elas se contentaram com a obra superficial. Se contentaram com a obra superficial. Nós sabemos que uma obra superficial é uma obra que não é realizada na profundeza do nosso ser. Não é algo que acontece no íntimo das nossas células. A Sra. White diz que elas não conheciam a Deus, não estudaram o caráter de Deus, não tiveram comunhão com Ele. Por isso não sabiam como confiar, como ver e viver. Seu serviço para Deus degenerou em quê? Em formalidade. Pois não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus. E não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Aqueles ouvintes que nós sabemos foi citado por Jesus lá na parábola do semeador. Essas virgens recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Princípios de quê? Deixaram de assimilar os princípios da palavra de Deus. Entenderam intelectualmente, compreenderam tudo que foi dito a elas, mas elas não assimilaram os princípios da palavra de Deus. Essa é a classe que em tempos de perigo é encontrada bradando paz e segurança.
acalentam seu coração em sossego e não sonham com perigo. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua destituição e rogam a outros que lhes supram a falta. Em assuntos espirituais, porém, a Sra. White nos diz, ninguém pode remediar a deficiência de outros. Todavia, o caráter não é transferível. Como tampouco é o alimento material que está dentro do nosso corpo. Eu posso compartilhar com os meus irmãos a comida que ainda está em minhas mãos, até a comida que ainda está no meu prato. Mas depois que ele entra no meu corpo e faz parte de minhas células, e está pronto para produzir novos compostos, eu não posso mais dividir com ninguém. Eu não posso extrair esse alimento do meu corpo para compartilhar com ninguém. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber por outro o Espírito Santo. Ninguém pode dar a outro, assim como na parábola das 10 virgens, ninguém pode dar a outro o fruto do Espírito. E se nós não manifestarmos esse caráter, que é o fruto da operação do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos, nós vamos ouvir as mesmas palavras que as virgens loucas ouviram ao bater na porta. Quais foram as palavras que elas ouviram do esposo? Não vos conheço. Não vos conheço. Os que não tiverem a comunhão com o Espírito Santo serão excluídos do céu, pela própria inaptidão para estar naquele ambiente. Na parábola, as chamas das lâmpadas das virgens preparadas contribuíram para aumentar a iluminação em honra do esposo. Quem é o esposo na parábola? Cristo. E auxiliaram a iluminar o caminho para o lar do esposo, para ser de bodas, pela atuação do Espírito Santo. A palavra de Deus é uma luz quando se torna um poder transformador na vida de quem a recebe. O que é que nós definimos como assimilar? Transformar o alimento em novos compostos quimicamente diferentes. Assimilar a verdade do Evangelho é deixar que o Espírito Santo atue em nós como um poder transformador em nossa vida. Nós precisamos, irmãos, refletir o caráter de Deus. E nós precisamos assimilar o caráter de Cristo, não só intelectualmente, mas afetivamente e espiritualmente. Nós temos um exemplo bem nítido de 2 discípulos que, apesar de receberem o mesmo alimento espiritual por um longo tempo, todo o tempo que eles passaram com Jesus Cristo nessa terra, por mais de 3 anos, eles ficaram expostos ao caráter, pessoalmente ao caráter de Cristo, e mesmo assim manifestaram produtos ou obras diferentes. No capítulo Transformados pela Graça, no livro Atos dos Apóstolos, a Sra. White nos diz: na vida do discípulo João, é exemplificada a verdadeira santificação. Dia a dia, João observava a ternura e longanimidade de Jesus e ouvia-lhe as lições de humildade e paciência. Dia a dia, seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu no amor pelo Mestre. O poder e ternura, a majestade e brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária do Filho de Deus encheram-lhe a alma de admiração. Ele submeteu seu temperamento ambicioso e vingativo ao modelador poder de Cristo, e o divino amor operou nele a transformação
do caráter. Nesse capítulo, a senhora White faz uma comparação entre a transformação exercida pela contemplação do caráter de Cristo na vida do apóstolo João e a ausência dessa transformação na vida de Judas. Ela diz que em evidente contraste com a santificação operada na vida de João está a experiência de seu condiscípulo Judas. Como João, Judas professava ser discípulo de Cristo, mas possuía apenas uma aparência de piedade. Ele não era insensível à beleza do caráter de Cristo. Ele entendia. Ele era inteligente. Judas era inteligente. E muitas vezes, ao ouvir as palavras do Salvador, vinha-lhe a convicção, mas ele não humilhava seu coração, nem confessava seus pecados. Resistindo à divina influência, desonrou o mestre a quem professava amar. Os maus desejos, a cobiça, as paixões vingativas, os pensamentos soturnos, tenebrosos, foram acariciados até que Satanás alcançou sobre ele pleno controle. João guerreou ferozmente contra suas faltas, mas Judas violava a consciência e cedia à tentação, mais se lhe robustecendo os hábitos do mal. Como Judas desonrou a Cristo, irmãos, pelas suas obras ímpias. Judas usurpava o dinheiro que pertencia à causa de Deus. Judas mentia e negava a Deus as impressões que o Espírito Santo queria causar em seu coração. Ele impediu a obra de restauração que o Espírito Santo queria fazer nele. A senhora White continua no mesmo capítulo. Ela nos diz: não basta crer na teoria da verdade, fazer uma profissão de fé em Cristo, crer que Jesus não é um impostor e que a religião da Bíblia não é uma fábula artificialmente composta. Eu creio que tudo isso nós todos aqui fazemos. Nós fazemos uma profissão de fé em Cristo, nós cremos que Jesus não é um impostor, e nós cremos que a religião da Bíblia não é uma fábula. Judas também cria nisso. Tudo isso estava na mente dele. Mas ele não permitiu que o Espírito Santo fizesse sua obra transformadora de seu caráter. E aí eu pergunto aos irmãos: e nós cristãos de hoje? Nós adventistas do sétimo dia? Esse pequeno povo aqui reunido nesse sábado, será que nós estamos repetindo a mesma história de Judas e de João? Os dois discípulos representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo, assim como nós. Ambos esses discípulos tiveram as mesmas oportunidades de estudar e seguir o divino modelo. Todos nós aqui temos a mesma oportunidade. Ambos estiveram intimamente ligados a Jesus e experimentaram o mesmo privilégio de ouvir os ensinos. Embora hoje nós não tenhamos o privilégio de vermos Jesus Cristo em pessoa, mas nós temos o grande privilégio de ouvirmos, de lermos as suas palavras escritas e as palavras do Espírito de profecia inspiradas por ele. Ambos possuíam sérios defeitos de caráter, assim como nós também possuímos. Ambos tiveram acesso à divina graça que transforma o caráter. Mas ao passo que um, em humilhação, estava aprendendo de Jesus, o outro revelava não ser cumpridor da palavra, mas ouvinte apenas. Um, morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado, era santificado pela verdade. O outro, resistindo ao poder transformador da graça
e, condescendendo com desejos egoístas, era levado para a escravidão de Satanás. Sarah White ainda nos diz, em Parábola de Jesus, que não há nada que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador mediante a humanidade. Todo o céu está à espera de condutos, pelos quais possa ser vertido o óleo santo, para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. E para já quase encerrarmos o nosso estudo, eu gostaria ainda de mostrar essa outra citação, dirigida especificamente pelo Espírito de Profecia à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja o que ela diz. Uma profunda e completa obra de reforma é necessária na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Devem os crentes exercer uma influência que dê testemunho do poder dos princípios celestiais. Os que se unem à igreja têm de dar prova de uma mudança de princípios. Aqueles irmãos que não têm uma mudança de princípios não fazem parte da igreja de Deus. A menos que isso se faça, que isso? A mudança de princípios. A menos que essa mudança de princípios se faça, a menos que seja cuidadosamente preservada a linha de demarcação entre a igreja e o mundo, o resultado será o quê? A assimilação do mundo. A assimilação do mundo. Ora, se nós assimilamos o mundo, que frutos nós vamos manifestar? Não serão os frutos do Espírito. Serão os frutos da carne. O egoísmo, a vaidade, a ambição, as mentiras, tudo aquilo que se opõe ao fruto do Espírito. Para resumir, assimilar o alimento espiritual é converter esse alimento em uma parte de nosso ser. Irmãos, nós vamos assimilar o Evangelho de Jesus Cristo quando ele for parte de nosso ser. Quando nós estivermos manifestando o fruto do Espírito. E assim como no alimento material, o processo de assimilação depende muito da qualidade do alimento que nós ingerimos. É preciso que nós vigiemos sobre o que ouvimos, sobre o que contemplamos, aquilo que nós lemos e que vai ser digerido pelo nosso ser. E uma vez digerido e absorvido, ele vai manifestar os seus frutos. No livro Exaltai-o, a Sarah White ainda nos diz, em Marcos 4:29, Jesus diz que quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em quem? Em sua igreja. Se todos os que professam o seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Talvez seja isso que precisa acontecer para que Jesus volte rapidamente para recolher o precioso grão. É preciso que aqueles que professam o seu nome produzam fruto para a sua glória. Precisa que aqueles que professam o nome de Cristo manifestem o seu caráter. Meu desejo, meus irmãos, nesta manhã de sábado,
neste dia de restauração, neste dia em que Deus pode exercer seu poder restaurador no nosso caráter, é que nós sejamos condutos, aqueles condutos citados pela senhora Wade, aqueles condutos pelos quais vai ser vertido o óleo celestial, o óleo santo, o óleo transformador do caráter, o óleo restaurador do homem, à imagem e semelhança do Deus Criador. E nós possamos finalmente dizer como Paulo em Gálatas 2:20, quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa linda, irmãos. Paulo assimilou o caráter de Cristo. Cristo agora fazia parte de seu ser. E ele diz: eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O caráter de Cristo é manifesto em mim. O caráter de Cristo é parte do meu ser. Eu assimilei o caráter de Cristo. E ele continua e diz: e a vida que agora eu vivo na carne, viva na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que essa também seja o verso que nós todos vamos pronunciar daqui para frente. Que nós vivamos com o caráter, manifestando o fruto do Espírito, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma possamos apressar a sua volta para nos levar para casa. Amém.